Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial integral 3, basicamente estamos aqui estudando sequências numéricas. Então, vamos tentar finalizar essa parte de sequências numéricas hoje. Já defini a vocês o que é uma sequência. Conseguimos introduzir a noção de limite de uma sequência. Vocês já conseguiram ter contato com isso. Então, vamos dar continuidade. Aqui vocês viram a definição de limite de uma sequência, ela é bem parecida com a definição de limite de uma função real. Você tem uma função f definida, vou considerar esse intervalo como sendo aberto, pessoal. Não vou considerar fechado. Sei lá, essa minha função sai de um intervalo aberto de b até mais infinito, chegando em R. Aqui eu tenho essa função. Uma função como essa, vocês conseguem já controlar o limite dessa função. E vocês viram que uma sequência numérica também é uma função, pessoal. Só que a sua sequência numérica é uma função que sai do conjunto dos números naturais e chega em R. É como você olhar, vou pegar aqui o intervalo real, aqui a nossa reta R, aqui a nossa reta R. Se você olhar aqui para a reta R, aqui é o B, sei lá, vou considerar esse B um número maior do que zero. Aqui é o zero. Então, para todo valor que você pegar aqui nessa linha tracejada em azul, a sua função f ela produz uma imagem. Aqui você consegue produzir uma imagem para todo x que você considerar aqui. Vai ficar confuso esse x com esse x, né, pessoal? Então, eu vou colocar... vai dar confusão, né? Vou trocar essa notação. Então, aqui para a sequência, não considerem o x, não. Considerem y. Pode ser. Aqui a cada natural, você associa um yn. Pronto. Que é a mesma coisa de y no natural m. Só que se você olhar para a função y não vai poder tomar valores em toda essa nossa linha tracejada, não, pessoal. Ela vai ter alguns saltos, porque eu só vou poder considerar valores naturais. Eu posso considerar valores como esses. Esses yzinhos aqui, que eu vou chamar de m, nosso natural, são valores que eu posso considerar a fim de produzir uma imagem para a nossa função y igual a yn, que é uma sequência. Exceto essa situação aqui, a função f e a função y, elas podem coincidir sem nenhum problema, pessoal. Percebam, a função f, quando você associar n para f, ela vai coincidir com a sequência. Então, para esses valores naturais, a função f e a sequência, elas vão assumir a mesma imagem, percebam? E vocês já sabem que o limite de sequências é uma adaptação do limite de uma função real. Aí daí, pessoal, dessa forma, vocês já viram que calcular limite por definição não é tão simples. Eu já disse isso a vocês. Apresentei como é que dá o nome? As propriedades... Como é que eu chamei, pessoal? Propriedade
Operatórias não, pessoal. Para limite. Eu esqueci como é que eu chamei ela para vocês. Mas vocês já viram que eu posso fazer aquelas operações elementares. Então, aqui agora, quando você for calcular o limite, aí eu tenho o limite quando o meu n tende a mais infinito, da minha sequência com termo geral y índice n. Isso aqui é você calcular o limite quando n tende a mais infinito, da função yn, que é a função que define a sequência. Só que isso aqui, eu posso olhar para cá, e agora eu calculo o limite quando n tende a mais infinito, da função fn, pessoal. Só que calcular o limite da função fn é a mesma coisa que você calcular o limite quando x tende a mais infinito da função f de x. Então, daí, agora, quando eu quero calcular o limite fazendo n tender a infinito de uma sequência com termo geral y índice n, basta eu olhar para o limite fazendo x tender a mais infinito da função f de x. Então, basta eu olhar para cá. Aí, é claro, eu estou pedindo que esse limite aqui exista e seja finito. Se ele existe e é finito, essa minha sequência passa a ser uma sequência convergente. Então, o seu trabalho agora vai simplesmente ser reduzido ao trabalho de você calcular o limite de uma função, pessoal, mas esse limite tendendo a mais infinito. Eu não estou querendo calcular o limite dessa minha função quando o meu x se aproxima de um ponto específico, não, certo? Eu estou fazendo x tender ao infinito, que aí sim eu consigo percorrer o conjunto de todos os nossos números naturais. Por exemplo, pessoal, vou colocar essa canetinha azul. Por exemplo, vamos calcular o seguinte limite. Calcule o limite da seguinte sequência. A minha sequência é a sequência x índice n. Eu não vou colocar x porque vai dar confusão, né, pessoal? Vou trocar por a índice n, pessoal, certo? Só para não dar confusão, vou trocar por a índice n. Porque senão vai misturar tudo. A índice n com n natural, onde esse nosso a índice n é simplesmente a raiz enésima a raiz enésima. Aqui eu vou colocar quem, pessoal? Já tenho o A, vou precisar do X, vou colocar B. Pronto. Raiz enésima de B, onde esse nosso B, ele é um número real maior do que zero, pessoal. Pronto, vou olhar para cá. Então, vamos lá. Vamos ver como é que calculamos esse limite. Então, vamos lá. Eu vou fazer a primeira solução, depois eu faço uma segunda solução, que é recorrendo à definição, que é para que vocês possam comparar. Que, por definição, não é tão simples, pessoal. Então, vou colocar aqui, eu vou dividir em duas soluções. Então, aqui faremos duas soluções, cara. A primeira solução
e vou aplicar o limite diretamente. Então, o que temos? Temos que o limite, quando n tende a mais infinito, da nossa sequência com termo geral a índice n, é simplesmente eu aplicar o limite fazendo n tender a mais infinito, a sequência com termo geral raiz enésima de b. É aqui que eu estou calculando o limite. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse meu natural, esse meu n por x, tanto aqui quando eu faço tender a infinito, como aqui no meu termo geral da minha sequência. Vou tratar disso aqui como uma função em x. Então eu vou olhar para cá. Isso aqui é simplesmente o limite quando x tende a mais infinito da raiz, aqui x, de b, que ainda é igual ao limite quando x tende a mais infinito desse meu b elevado a 1 sobre x. Aí agora, se você olhar para cá, você tem uma função. Essa função você pode pensar em uma composição. Você vai aplicar o limite aqui no expoente. Isso aqui passa a ser igual a simplesmente, aqui, a grosso modo, pessoal, isso aqui é b, certo? Aqui de um modo bem grosseiro, com x tendendo a mais infinito, de um modo bem grosseiro, com x tendendo a mais infinito, de 1 sobre x. Só que se você olhar para cá, vocês vão lembrar de limite de uma função. A função 1 sobre x vai para onde, pessoal? Quando x vai para mais infinito. Essa função ela vai para zero. Então isso aqui fica simplesmente b elevado a zero, que é igual a 1. Portanto, a nossa sequência possui limite. Portanto, o limite, quando o nosso n tende a mais infinito, da raiz enésima de b, é igual a 1. Conseguimos calcular. Lembrando que esse nosso b, ele é maior do que zero. Essa sequência seria o quê, pessoal? A nossa sequência raiz enésima de b é a sequência com valores, vou considerar, pronto, b igual a 1, não tem problema, b, raiz quadrada de b, raiz terceira de b, raiz quarta de b, raiz quinta de b, raiz sexta de b, raiz sétima de b, aí aqui continua, pessoal. Essa é a nossa sequência. E essa sequência ela vai para 1 quando n tende a mais infinito. Então, à medida que eu caminhar mais com essa minha reticência, ela vai se aproximar de 1. É isso que vai acontecer. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira, que é a mais complicada, que é utilizando definição, como é que fazemos a segunda maneira? Ela não é tão simples. Então, vou colocar aqui o 2i. Então, outra maneira. Então, aplicaremos definição. Então, de fato, temos aqui que considerar 3 casos, pessoal. O b igual a 1,
de fato, se B é igual a 1, então, quando você olhar para a raiz enésima de B, isso aqui será constante igual a 1, não tenho o que fazer, para qualquer n que você considerar natural. E aí a conta encerra. Agora, caso esse nosso B seja maior do que 1, caso B seja maior do que 1, então o seguinte acontece. Então, você pode escrever esse B como sendo igual a 1, mas eu vou chamar de que essa expressão, pessoal, 1 mais K. Pronto. 1 mais K, onde K é o número real positivo. Daí, quando eu olhar para... não, melhor fazer raiz enésima, né, pessoal? Coloque aqui raiz enésima, que ela também é positiva, para facilitar as contas. Então, no final, tem que fazer outra transformação, vai dar mais trabalho. Pronto. Dessa maneira fica melhor. Então, daí, quando você elevar o primeiro membro aqui a n e o segundo membro também a n, você vai obter que B é 1 mais K elevado a n. Aí você vai olhar para cá agora e aplicar o binômio de Newton. Porque quando você olhar para o binômio de Newton, isso aqui vai aparecer a expressão de 1 mais... Vai aparecer a expressão para quê, né, pessoal? Vai aparecer a expressão para... Onde foi que eu parei? Parei aqui. Quando você aplicar o binômio de Newton, isso aqui fica simplesmente 1 mais n vezes k mais n que multiplica n menos 1 sobre 2 vezes k ao quadrado. Aí eu continuo, mais k elevado a n. Isso aqui vai acontecer. Aqui eu estou somando vários, ou n mais 1 números positivos, pessoal. Então, se essa soma só contém fatores positivos, é claro que ela é maior do que qualquer um dos fatores, ou, como consequência, ela é maior do que a soma de apenas dois fatores. Então, tudo isso aqui é maior do que 1 mais n vezes k. A soma toda é maior do que a soma desses dois fatores aqui. Isto é, o nosso k, isto é, pessoal, é maior do que isso aqui, que ainda é maior do que esse fator n vezes k. Pronto, ficou melhor ainda, dessa forma aqui. Daí, quando você olhar aqui para o k, que é esse númerozinho positivo que tomamos aqui para ser maior do que raiz enésima de b, você vai obter que k ele passa a ser menor do que b sobre n. Isso vai acontecer. Ora, quando você olhar para raiz enésima de b menos 1, você vai olhar para cá. Isso aqui é simplesmente o módulo de k, só que esse k ele é positivo, fica simplesmente o módulo de k. Isso aqui é menor do que b sobre n. Aí eu faço isso aqui menor do que epsilon para todo epsilon maior do que zero. Aí assim, para essa expressão que eu utilizei aqui, pessoal, aqui ó, quando eu fosse
tomei o epsilon, forcei isso aqui acontecer. Está aqui. Quando você olhar para cá, você vai conseguir determinar quem são os naturais que satisfazem essa condição. Então, assim, quando eu olho para cá, eu simplesmente consigo concluir que n tem que ser maior, vai ficar n sobre b maior do que 1 sobre epsilon. Então, isso aqui tem que ser maior do que b sobre epsilon. Isso aqui acontece, pessoal. Essa condição aqui ela vai me dar a sugestão para o meu n0. Ou seja, tome o seu n0 como um natural maior do que b sobre epsilon. Aí o que vai seguir, pessoal? Segue o quê? Para todo n maior do que esse n índice zero, o que acontece, pessoal? Tem-se que a raiz enésima de b menos 1, isso aqui é simplesmente menor do que epsilon. Logo, por definição, o seguinte acontece, pessoal. O limite, quando n tende a mais infinito da raiz enésima de b, é igual a 1, simplesmente por definição. Aí ficou faltando um outro caso, que é o caso onde esse nosso b ele está entre 0 e 1. Agora, quando esse nosso b ele está entre 0 e 1, o que vai acontecer, pessoal? O que temos? Quando eu olhar para a expressão de 1 sobre b, ela será maior do que 1. Daí, quando você olhar para 1 sobre b elevado a n, a raiz enésima, que eu vou colocar para a raiz enésima de 1 sobre b, isso aqui é maior do que 1. E se você olhar para cá, você pode muito bem aplicar as propriedades que apresentei para vocês de operações com limites. Você vai ver que isso aqui também vai para 1, porque isso aqui você já conseguiu fazer. Isso aqui você pode passar a raiz para o numerador também, e fica simplesmente a raiz enésima de 1 sobre b, onde o limite, quando o nosso n tende a mais infinito, da raiz enésima de 1 sobre b, isso aqui é igual a 1. Então, conseguimos fazer esta conta, conseguimos calcular esse limite. Cadê, pessoal? Retornando aqui. Da primeira maneira, foi através da aplicação de limite direto. Ficou bem simples. Vocês simplesmente recordaram a noção de limite para funções de uma única variável. E aqui a segunda maneira, eu apliquei a definição. Mas percebam que para fazer por definição, eu tive que tomar valores bem espertos, pessoal. Não foi qualquer valor que eu saí procurando o limite, não. Eu tive que fazer adaptações bem espertas mesmo. E aqui eu consegui calcular esse limite também. Não é tão simples por definição, mas dá para fazer também. Vou pedir outro slide.
Aí temos aqui um outro exemplo. Outro exemplo seria o quê, pessoal? Deixa eu escrever diretamente aqui. Calcule calcule o limite da seguinte sequência, pessoal. Tem a sequência A ensine, com N pertencente aos naturais, onde esse termo geral, ele é simplesmente, vou considerar a sequência raiz enésima de N. Pronto. Aqui é o termo geral. Então, eu vou aplicar diretamente a noção de limite considerando a sequência como uma função e vou simplesmente recorrer às propriedades que vocês aprenderam a utilizar quando calcular o limite de uma função. E essa conta fica como, pessoal? Então, o que temos? Temos que o limite... primeiramente, vamos verificar como é essa sequência. Pronto, vamos verificar como é que ela fica, pessoal. Essa sequência, nossa sequência A ensine com N natural, ela é formada pelos seguintes números reais. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho raiz quadrada de 2, aqui eu tenho raiz cúbica de 3, aqui tenho raiz quarta de 4, raiz quinta de 5, e aí continua, pessoal. Raiz enésima de N. Aqui continua. Eu quero ver para onde que essa minha sequência está se aproximando. Temos que isso aqui é verdade. Assim, vou aplicar o limite diretamente considerando essa minha sequência como uma função em x. Aí o que vai acontecer? O limite, quando eu faço n tender a mais infinito de raiz enésima de n, isso aqui é igual a simplesmente o limite quando x tende a mais infinito da raiz x de x. Isso aqui vai acontecer. Mas o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o limite quando x tende a mais infinito da expressão de x elevado a 1 sobre x. Mas se você olhar para essa expressão, você pode simplesmente reescrever essa expressão. Isso aqui é o limite quando x tende a mais infinito da expressão de exponencial de 1 sobre x vezes o ln de x. Isso aqui acontece. É a mesma coisa. Aí, a grosso modo, você vai olhar para o limite de uma função composta. Isso aqui eu escrevo a grosso modo, certo? Então isso aqui é o limite quando x tende a mais infinito da função 1 sobre x vezes o ln de x.
Agora você vai olhar para cá e ver para onde que esse limite vai, pessoal. Vou abrir aqui um cálculo auxiliar. Deixa eu abrir aqui um cálculo auxiliar. Então, esse nosso cálculo auxiliar, eu quero saber qual é o limite quando x tende a mais infinito do L1 de x sobre x, que é essa mesma expressão aqui entre colchetes. Se você aplicar o limite diretamente aqui, pessoal, o que vai acontecer? Isso aqui é o limite quando x tende a mais infinito do Ln de x sobre o limite quando x tende a mais infinito da função x. Numerador vai para infinito, denominador vai para infinito. Fica mais infinito sobre mais infinito. Vocês já viram, se vocês chegarem em uma condição como essa, vocês vão estar diante de uma indeterminação. Como isso aqui é uma indeterminação, então eu tenho que aplicar o L'Hopital. Então, eu tenho uma indeterminação. Então, como eu estou diante de uma indeterminação, eu tenho que recorrer a L'Hopital. Deixa eu apagar esse nome. Professor, e eu não poderia substituir lá em 1 sobre x, que aí ia para zero, e eu multiplicava zero vezes o ln, não. Fica zero vezes infinito. Certo? Aí você teria que ter uma outra condição de limitação. Aí não apareceu ainda, aí ficaria ruim para você aplicar desse jeito. Então aqui você escreve com uma indeterminação. Então eu tenho que aplicar o L'Hopital. Então daí eu tenho que aplicar o L'Hopital. Ou seja, o limite quando esse nosso x tende a mais infinito da função ln de x sobre x, isso aqui será igual a simplesmente o limite quando x tende a mais infinito. Vou derivar o numerador, vou derivar o denominador. Isso aqui é o limite quando x tende a mais infinito. Derivando o numerador, eu obtenho 1 sobre x. Quando eu derivar o denominador, eu obtenho 1. Então, isso aqui é o limite quando x tende a mais infinito da função 1 sobre x. Agora sim, essa função vocês sabem para onde que esse limite vai. Quando x vai para mais infinito, essa função ela vem para zero. Então, agora eu fecho. Vou trazer esse resultado aqui de volta para o nosso exercício. Vou trazer para cá, porque agora eu já fiz essa continha. Isso aqui será igual a simplesmente E sobre zero. Só que todo número elevado a zero, claro, todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1, pessoal. Então, esse limite agora também é conhecido. E essa minha sequência tem por limite 1. Perceba que já não foi tão simples. Mas também você recorrer à definição não seria tão imediato, não, pessoal. Seria parecido com a que fizemos anteriormente. Então, fica ao critério de vocês, mas eu já adianto vocês. Se vocês sabem aplicar limite a funções de uma única variável, traga para cá, aplique o limite aqui,
que você vai ganhar bastante com isso, pessoal. Certo? Certinho, pessoal. Vou pedir outra página. Então, até aí tudo bem. Aí, pessoal, vocês viram no curso de cálculo 1 um teorema chamado de teorema do confronto ou teorema do sanduíche. Esse teorema, ele continua válido aqui para sequências de números reais. Então, eu posso enunciar esse teorema. É o teorema do confronto ou do sanduíche. O que esse teorema diz, pessoal? Seja as seguintes sequências, pessoal. Então, temos algumas sequências. Tem a sequência, vou chamar essa aqui de A índice N. Tem a sequência B índice N. E tem a sequência C índice N, pessoal. Então, vamos supor o seguinte, suponhamos que exista algum N índice zero pertencente aos naturais. Tá o quê? Sempre que o meu N for maior do que esse N índice zero, o seguinte vai acontecer. A índice N é menor ou igual do que B índice N, que é menor ou igual do que C índice N, pessoal. Isso aqui vai acontecer. Eu coloquei esse N índice zero aqui, mas essa nossa desigualdade aqui, ela poderia ser válida para todos os naturais. Não teria nenhum problema. Considerei ele para dizer, não precisa ser todos os naturais, mas a partir de algum natural, isso aqui é verdade. Só para isso, pessoal. Certo? Então, se o seguinte acontecer, se o limite, quando n tende a mais infinito, da sequência A índice n, isso aqui é igual a, sei lá, vou chamar esse limite de L grande, que ainda é igual ao limite quando n tende a mais infinito da sequência C índice n. Então, a sequência B índice n, ela converge e ela converge para o lugar que eu sei para onde vai. Então, B índice n converge para L, pessoal. Ou seja, o limite quando n tende a mais infinito da minha sequência B índice n, isso aqui também é igual a L. Então, esse é o teorema do confronto. Vamos fazer um exemplo, utilizando o teorema do confronto. Vou utilizar esse teorema. Ele não é novo para vocês, vocês já viram esse teorema no curso de cálculo 1. Verdade, pessoal? Vocês já viram ele. Não é a primeira vez que vocês estão tendo contato com esse teorema, não. Por exemplo, calcule o limite da seguinte sequência, pessoal. A minha sequência, eu vou chamar essa minha sequência de B índice N. Aqui com esse nosso N pertencente aos naturais. Onde B índice N é simplesmente a raiz enésima. É simplesmente a raiz enésima
da raiz enésima de... Já coloquei o B, o A, para não dar problema, eu vou colocar aqui N, pronto. Não dá problema não, pessoal. Não dá problema nenhum. Vou colocar mais embaixo. Então, esse nosso B em N é a raiz enésima da raiz enésima de N. Aqui, pessoal. Aqui é o termo geral da nossa sequência. Eu quero calcular o limite dessa minha sequência aqui. Então, vamos inicialmente ver o comportamento dessa sequência, pessoal. Então, inicialmente, vamos ver o seguinte. Então, temos que essa minha sequência, ela é simplesmente a sequência formada pelos seguintes elementos, pessoal. Quando n é igual a 2, eu obtenho a raiz quadrada. Não precisa colocar esse 2, né, pessoal? Que já sabe que é quadrado. Pronto. Raiz quadrada da raiz quadrada de 2. Quando n é igual a 3, eu obtenho a raiz cúbica da raiz cúbica de 3. Quando n é igual a 4, eu obtenho a raiz quarta da raiz quarta de 4. Quando n é igual a 5, eu obtenho a raiz quinta da raiz quinta de 5. Aí eu continuo, pessoal. Continuo até a raiz enésima da raiz enésima. Ah, ficou bem feio, né, pessoal? Raiz enésima de n. Aqui eu fecho. Essa é a sequência e eu quero entender para onde essa sequência está indo, pessoal, porque aqui eu coloquei reticência, significa dizer que eu posso continuar com esse meu processo, vocês já viram isso. E essa nossa sequência está indo para onde? Ah, pessoal, aqui eu posso tentar aplicar a definição, não vai sair tão simples, ou eu posso diretamente tentar calcular o limite de uma função, que é a função raiz de x da raiz de x. Não sei se dá tão simples, não faço nem ideia como é que faz isso, pessoal. Mas também eu posso fazer o seguinte, eu posso aplicar o teorema anterior, que é o nosso teorema do confronto. Eu posso olhar para cá, aplicar esse teoreminha aqui. Para isso, eu já tenho a sequência B, eu vou ter que limitar ela à esquerda por uma outra sequência, à direita por uma outra sequência, de tal forma que essa sequência que eu limitei à esquerda e à direita convergem e convergem para o mesmo limite L. Legal? Vamos lá. A sutileza aqui é você perceber quem é essa sequência. Quem é a sequência que você vai limitar a sequência que você está estudando aqui à esquerda e à direita. Então, note o seguinte, pessoal. Note que essa minha sequência com termo geral, raiz enésima da raiz enésima de n, ela é maior do que 1. Na pior das hipóteses, ela é igual a 1. Percebam aqui, pessoal. Ela é maior do que 1 e ela também é menor do que a raiz enésima de n. Isso, pelo menos, para nosso n maior ou igual do que 2. Isso passa a ser verdade. Isso aqui acontece.
Ah, então eu sei que isso aqui é verdade. Como isso aqui é verdade, como? Acabamos de calcular o limite quando n tende a mais infinito da raiz enésima de n. Esse limite deu quanto, pessoal? Acabamos de calcular. Esse limite é 1, que é igual ao limite quando o nosso n tende a mais infinito da sequência com o termo geral igual a 1, que é a sequência constante, que é igual a 1. Logo, pelo teorema do confronto, o que vai acontecer? Logo, pelo teorema do confronto, o que temos? Hein, pessoal? Pelo teorema do confronto, o que vai acontecer? A sequência raiz enésima da raiz enésima de n converge e o limite dela é esse mesmo limite aqui, pessoal. Então, o limite, quando n tende a mais infinito, da raiz enésima de n, isso aqui é simplesmente igual a 1. Então, perceba que com o teorema do confronto, eu não fiz muita conta não, pessoal. Foi simplesmente questão de sutileza e aplicar o teorema que eu tenho aqui em cima. Eu não fiz tanta conta assim. Simplesmente eu levei o que eu conhecia e chegando lá, adaptei ao ponto de que isso aqui desse certo, pessoal. Foi simplesmente isso. Eu não apliquei definição, não calculei o limite diretamente pensando em uma função de uma única variável. Não, eu fiz dessa maneira. Um outro teorema importante, que vocês já viram esse teorema também no curso de cálculo 1, para funções de uma única variável, e ele continua válido para cá, é o teorema seguinte, pessoal. Então, como é que é esse teoreminha? O teorema é o seguinte. Deixa eu me lembrar. Então, seja as seguintes sequências. Tem a sequência A índice N, com N natural, e tem a sequência B índice N, também com N natural, pessoal. Tem duas sequências. Se o limite, quando n tende a mais infinito, da sequência A índice N é igual a zero, e a minha sequência B índice N, ela é limitada, então, quando eu olhar para o limite, quando n tende a mais infinito do produto de A índice N vezes B índice N, isso aqui é igual a zero, pessoal. Então, uma sequência vai para zero e a outra sendo limitada. Quando eu aplicar o limite, esse limite vai para zero. Vocês já viram esse resultado ou semelhante no curso de cálculo 1 para funções, certo? Então, para cá também ele é válido. Por exemplo, vamos calcular o limite da seguinte sequência. Por exemplo, calcule o limite
da seguinte sequência. Deixa eu ver, pessoal. A minha sequência ela é a ensine. Não vou colocar ensine, vou colocar só assim, pessoal. A sequência. Pronto, vou escrever assim. Quem é a sequência? É a sequência seno de 1. Seno de 1, seno de 2 sobre 2, seno de 3 sobre 3, seno de 4 sobre 4, seno de 5 sobre 5, seno de n sobre n, e aqui continua, pessoal. Tá aqui, eu quero saber para onde que essa minha sequência ela vai. Perceba, essa é a nossa sequência. Quem é o termo geral dessa sequência, pessoal? Se você olhar para essa sequência, você já consegue de imediato perceber como que é dado o seu termo geral. Note que o termo geral dessa sequência como é que ele é dado, pessoal? Eu vou chamar esse termo geral de... Vou chamar de ANSN, não tem problema não. Pronto, ANSN, que é seno de n sobre n. Esse é o termo geral. Daí, pessoal, se você perceber, eu posso escrever essa minha sequência como sendo 1 sobre n vezes o seno de n. Daí, se você olhar para a sequência com termo geral seno de n, aqui com n pertencente aos naturais, essa minha sequência aqui, ela é limitada. Por que que ela é limitada, pessoal? Pois, quando você passar o módulo aqui em seno de n, a função seno ela será sempre menor ou igual do que 1. A função seno será sempre menor ou igual do que 1. Isso é verdade para todo número natural que você considerar. Isso aqui é verdade para todo número natural. E o que temos ainda, pessoal? Como o limite quando n tende a mais infinito da sequência 1 sobre n. Fizemos esse limite na nossa primeira aula de sequência, esse limite vai para zero. Então, quando olharmos para o produto, pessoal, o que vai acontecer? Então, o limite, quando n tende a mais infinito, da função seno de n sobre n, que é igual ao limite quando n tende a mais infinito da função 1 sobre n vezes
o seno de n. Essa minha função aqui é uma função limitada. Essa daqui é limitada. E essa minha sequência aqui é uma sequência que vem para zero. Então esse limite é zero. Esse resultado não é novo para vocês já viram isso já para funções. Eu não precisaria nem ter enunciado esse resultado. Bastaria você recorrer a funções e dizer, eu sei estudar isso aqui. Porque aqui eu estou diante de uma função que vai para zero, de uma outra função que é limitada. Então, esse limite aqui vai para zero. Certinho? E professor? Diga. De qualquer forma ali, se eu não... É porque parece trivial, né? Porque qualquer número sobre um número infinito, ele vai sempre tender a zero, né? Então, pode ser seno, pode ser cosseno, qualquer valor que fosse aí no lugar do seno, iria sempre tender a zero, no caso, a função. Já que meu n está infinito. Não, mas uma tem que ser limitada para poder isso acontecer. Senão não dá certo, não. É porque, assim, você está pensando que... Deixa eu pensar aqui em outro exemplo. Porque uma tem que ser limitada. Deixa eu pegar uma função que não é limitada. Pegar essa. Por exemplo, se você pegar a função, vai ficar meio trivial isso aqui. Sei lá, pegar a função a elevado a n, por exemplo, sobre n. Você olhar para cá. Aí você faz o limite, quando n tende a mais infinito, para essa função aqui. Essa de cima, ela está indo para infinito. Aqui eu estou considerando esse a maior do que 1. E a de baixo, aqui você pode quebrar. Fica o limite, quando n tende a mais infinito, simplesmente de 1 sobre n vezes a elevado a n. Essa vai para zero. Essa vai para mais infinito. Mas eu não consigo concluir que esse produto vai para zero só indo para cá, não. Não dá para fazer isso desse jeito, não. A não ser que essa fosse limitada. Aí sim. Ou então você pode pegar n ao quadrado, para ficar mais fácil. N ao quadrado, é isso mesmo. Essa minha ficaria n ao quadrado, ela vai para onde? Pronto. Para ficar mais claro, tome n ao quadrado. Tire esse a daqui. Vamos colocar desse jeito. Que fica... mas dá para dividir, né? Não tem graça. Dá para dividir. Deixa do jeito que estava mesmo, pessoal. Não tem graça. Então tem que tomar só esse cuidado, pessoal. Uma tem que ser limitada e a outra tem que ir para zero, senão não dá certo. Eu não posso concluir isso, não. Ou um outro exemplo. Depois a gente faz outro exemplo, né? Podemos pegar... Depois a gente faz outro exemplo. Ficar a função... pegar uma ilimitada que não dê de imediato, porque são funções polinomiais, são bem simples, né? Pegar uma mais difícil, pegar seno de 1 sobre n, isso vai para... depois eu penso em outro exemplo, mas não é sempre não, pessoal, certo? Uma vai para zero, a outra tem que ser limitada, senão não dá certo. Aí, pessoal, o que podemos definir mais é o seguinte. Já temos uma sequência, podemos definir o que vai ser uma subsequência. Então, temos a seguinte definição.
definição é a seguinte: seja eu tenho a índice n com n natural, eu tenho uma sequência. Então, uma subsequência, pessoal, para essa minha sequência a índice n, é simplesmente você restringir essa sua sequência a índice n a um subconjunto dos números naturais. Então, uma subsequência de A índice n é simplesmente uma restrição de A índice n simplesmente a um subconjunto infinito dos naturais. Subconjunto infinito dos naturais. É isso. Ou seja, uma subsequência de A índice n é ainda uma sequência só que eu vou denotar da seguinte maneira, pessoal. Eu vou denotar ela por A. Ou eu coloco a linha índice n, ou então eu coloco a índice n linha, não tem problema. Para não ficar a mesma coisa, eu não vou colocar assim. Vou colocar a índice K. Pronto. Onde esse K, agora ele pertence ao subconjunto infinito. Esse meu subconjunto infinito eu vou chamar ele de K maiúsculo, que está contido no conjunto dos números naturais. É isso que estamos fazendo. Estamos restringindo a uma quantidade infinita de elementos naturais. Por exemplo, seja a seguinte sequência. Eu vou considerar a sequência a índice n, onde esse nosso n é natural, onde o termo geral, pessoal, é simplesmente 1 sobre n. Aqui é a minha sequência. Então, o que temos? Quando você olhar para essa sequência, como que ela é, pessoal? Como que ela se comporta? Minha sequência a índice n com n natural, ela é simplesmente 1 meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Aqui eu tenho 1 sobre n, e aí continua. Aqui é a nossa sequência.
Se você quer considerar subsequências, é simplesmente você fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou retirar simplesmente os elementos que estão aqui, nessa minha sequência, cujo denominador é par. Então, eu vou pegar esse valor, vou pegar esse valor, vou pegar esse valor e vou pegar o valor seguinte aqui, de tal forma que o nosso denominador é par. Então, temos que isso aqui acontece. Daí, quando você olhar para a índice n, quando esse n é o natural, agora eu vou olhar simplesmente para a índice n como sendo igual a 1 sobre 2n. Estou diante de uma subsequência de a índice n. Peguei uma quantidade infinita de elementos que estavam na sequência e criei uma nova sequência. Isso aqui é uma subsequência, pessoal. Que é a subsequência, que é a sequência formada por frações de 1 sobre denominador par. Isso aqui acontece. E quando você olhar para a índice n, também com n natural, só que agora o nosso a índice n, ele é igual a 1 sobre 2n mais 1. Por exemplo, agora simplesmente eu olhei para esses valores aqui. Esse, e assim continuei. Aqui também é uma subsequência. E essa minha subsequência será formada por frações de 1 sobre números ímpares. Ela é uma subsequência, pessoal. Certo? Aí o que ganhamos é o seguinte teorema. O seguinte teorema, ele tem mais a ver do ponto de vista teórico, para que vocês possam se situar no que está acontecendo, mas do ponto de vista prático, melhor fazer as contas mesmo para a sequência, certo? Mas eu vou anunciar ele para vocês. Então, o teorema é o seguinte. O teorema lhe garante o seguinte, pessoal. Toda subsequência, como é que eu inicio isso? Vou iniciar assim. Se uma sequência eu vou chamar ela de A índice n com n natural. Ela converge para o número real L. Então, toda subsequência dessa minha sequência, pessoal, toda subsequência de A índice n converge para L, pessoal. Então, se você encontrar uma subsequência de uma sequência que não tem limite, então você já pode afirmar que a sua sequência em si, ela não é uma sequência convergente. Aí, uma outra definição é a definição de sequências monótonas. Então, o que vem ser sequências monótonas, pessoal?
Então, dizemos que uma sequência A índice N. Aqui é claro, esse nosso N é um número natural. Ela é crescente quando o seguinte acontecer, pessoal. Quando a índice N for menor do que a índice N, para todo N menor do que N. Se isto aqui acontece, nossa sequência é uma sequência crescente. Dizemos que a sequência ela é decrescente. Dizemos que a índice N ela é decrescente, ou melhor, é uma sequência decrescente. Quando aconteceu o seguinte, pessoal. Quando o nosso A índice N for maior do que a índice N, aqui para todo N menor do que N. Dizemos que essa sequência ela é não crescente. Dizemos que a índice N ela é uma sequência não crescente. Quando aconteceu o seguinte, pessoal. Quando o nosso A índice N ela não cresce, for maior ou igual do que a índice N para todo N menor do que N. Agora, quando o seguinte acontecer, quando a índice N for menor ou igual do que a índice M para todo N menor do que M, dizemos que essa sequência ela é não decrescente. Dizemos que essa sequência ela é não decrescente. Então, qualquer sequência, pessoal, que satisfaz qualquer uma dessas condições aqui, ela será chamada de uma sequência monótona. Qualquer sequência satisfazendo qualquer uma dessas condições será chamada de sequência monótona. Vou escrever de vermelho. Então, qualquer sequência
Qualquer sequência que satisfaz uma das condições dadas anteriormente, qualquer uma das condições anteriores, ela é dita uma sequência monótona. Monótona. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, pessoal, não tem mais nenhum exemplo, pessoal. Como é que pode? Vamos ver. Por exemplo, a seguinte sequência. A sequência vou pegar a sequência com o termo geral A índice N igual a N. Ficou feio. A sequência com o termo geral A índice N igual a N, ela é uma sequência crescente, pessoal. Ela é crescente, pois, se você olhar para N menor do que M, isso aqui vai implicar que A índice N é menor do que A índice N, pessoal. Ficou feio, né? Um outro exemplo é que a sequência será a sequência A índice N com termo geral 1 sobre N, ela é uma sequência decrescente, pessoal. Ela é decrescente, pois, se você olhar para N menor do que M, quando você olhar para o inverso multiplicativo, você vai ganhar que 1 sobre N é maior do que 1 sobre M. Ou seja, A índice N é maior do que A índice M. Então, aqui são exemplos simples de sequências que são monótonas. Essa é crescente e essa é decrescente. Aí, o que temos de bom aqui, pessoal, é o seguinte teorema. O teorema diz o seguinte. O teorema ele garante o seguinte, pessoal. Então, toda sequência monótona, toda sequência monótona e limitada, ela é convergente. Toda sequência monótona ilimitada, sequência monótona limitada, ela é convergente. Por exemplo, a seguinte sequência.
a sequência com termo geral A índice N igual a simplesmente 1 sobre N ao quadrado, ela é uma sequência convergente. Pois essa nossa sequência ela é limitada, pois a índice N ela é limitada. Se você olhar para essa sequência, passar o módulo, perceba, vou colocar aqui entre aspas, o módulo de A índice N é simplesmente o módulo de 1 sobre N ao quadrado, que simplesmente é menor ou igual do que quem, pessoal? Esse negócio, na pior das hipóteses, ele é 1, ou na melhor das hipóteses. Isso aqui é sempre menor ou igual do que 1. É isso mesmo. Isso aqui para todo N natural. Aí o que fica faltando simplesmente verificar se ela é monótona. Então, temos ainda o seguinte, pessoal. Temos ainda aqui, quando você olhar para essa nossa sequência, seu termo geral, para todo N que você considerar menor do que M, números naturais, que são naturais, pessoal, você vai obter que N ao quadrado é menor do que M ao quadrado. Então, quando eu olhar para o inverso multiplicativo, então eu vou ganhar aqui 1 sobre N ao quadrado é maior do que 1 sobre N ao quadrado. Aqui o inverso multiplicativo. Ou seja, a índice N é maior do que a índice N. É isso que vai acontecer. Isto é, essa minha sequência, ela é monótona, limitada. Logo, é uma sequência convergente. Logo, essa sequência com termo geral 1 sobre N ao quadrado, ela é convergente. Mas, por exemplo, se você pegar a seguinte sequência, pessoal. Vou pegar a seguinte sequência. A sequência A índice N, com o seguinte termo geral. Tem uma sequência com o termo geral A índice N igual a N ao quadrado, por exemplo. Ela é até monótona, pessoal, mas ela não é limitada. Ela é monótona, pois para todo N que você considerar menor do que M, o que tens? M ao quadrado é menor do que M ao quadrado. Isso aqui vai acontecer. Isto é, a índice N é menor do que a índice M. Porém, pessoal, essa minha sequência ela não é limitada. Porém,
a sequência A índice N dada por N ao quadrado, ela não é limitada. Ou seja, essa minha sequência A índice N com termo geral igual a 1 sobre N ao quadrado, ela é ilimitada. É isso que acontece. Eu não posso afirmar que essa sequência ela é uma sequência convergente. Não, pessoal, não é essa aqui não. A sequência é essa. É errado desse jeito aqui. A sequência é n ao quadrado. Pronto. Essa sequência ela é ilimitada. Eu não posso afirmar que essa sequência ela é convergente. Então, a partir de agora, você começa a introduzir um novo conceito de limite para a sequência, que é quando esses limites vão para infinito. É quando a sequência ela explode, pessoal, ou para mais infinito ou para menos infinito. Porque você pode simplesmente reescrever essa sua sequência aqui. Então, a minha sequência A índice N, que eu acabei de definir agora há pouco, ela tem valor 1, 4, 9, 16, 25, 36, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64, 9 vezes 9, 81, 10 vezes 10, 100, e aí eu não sei mais não, pessoal. Essas potências eu não sei mais não. Acabou aqui, né? Não acabou nada. Ela continua. Ela continua. Então, a sua sequência é essa aqui. Ela é monótona, sim. Ela está crescendo e ela não é limitada. E assim, embora eu não consiga controlar para onde essa sequência vai, mas eu preciso pelo menos entender o comportamento dela, pessoal. Se você olhar, ela está aumentando e aumentando muito. Ela está indo para mais infinito. Então, agora precisamos do conceito de limite que vai para o infinito, também para sequências numéricas. Então, a definição é essa. Então, partindo disso aí, podemos definir o seguinte. Então, aqui eu tenho uma definição. Então, o que dizemos, pessoal? Então, seja uma sequência a minha sequência é a índice N, claro, nosso N é natural. Então, o que dizemos, pessoal? Dizemos que o limite da sequência A índice N ele é infinito. Eu vou escrever mais infinito, mas também pode ser menos infinito, pessoal. Vou colocar aqui mais infinito. Quando? Para todo... vou considerar para todo... Vou considerar um epsilon, pessoal. Para todo epsilon maior do que zero, dado, existe n índice zero natural, tá o quê? Não vou escrever para todo, não. Vou escrever sempre. Tá o quê? Sempre que o nosso n for maior do que esse nosso n índice zero, tem-se
que a nossa sequência, a índice n, ela vai ser maior do que esse nosso epsilon. Nesse caso, como é que escreveremos, pessoal? O limite, quando n tende a mais infinito, da sequência a índice n, ele é igual a mais infinito. De modo análogo, podemos definir o limite que vai para menos infinito. Do mesmo modo, ou de modo análogo, dizemos que não vou escrever a palavra dizendo, né, pessoal? De modo análogo, o limite quando n tende a mais infinito dessa minha sequência, a índice n, ele será menos infinito, se para todo epsilon maior do que zero, que é dado, existe um natural em índice zero, dá o quê? Sempre que o meu n é maior do que esse meu n índice zero, tem-se que a minha sequência, ou melhor, seu termo geral, ele passa a ser menor do que esse meu menos epsilon. É isso que vai acontecer. Por exemplo, Rubem, também, é isso mesmo. Ela fica presa, a função seno, entre menos 1 e 1. Ela é limitada. Você pode olhar para o círculo trigonométrico ou o círculo trigonométrico, ela vai ficar sempre rodando entre 1 menos 1. Melhor, é em cima e embaixo, né? É o eixo vertical. 1 e menos 1. Ela fica sempre presa ali. Por exemplo, pessoal, você pode olhar simplesmente... pessoal, faltou uma palavrinha aqui. Nesse caso, dizemos que a sequência, ela é uma sequência divergente, pessoal, certo? Neste caso, dizemos que a nossa sequência ela é divergente. Ela é divergente. Aí percebam, novamente, recorrer à definição não fica fácil fazer as continhas, não fica. Mas você pode olhar para a sua sequência como uma função. Aí, novamente, pessoal, você vai... Deixa eu pedir aqui outra página. Não vai travar, travou não. Aí você vai olhar simplesmente para o limite de uma função, ou seja, você vai tratar como se estivesse tratando de uma função, como eu disse a vocês no início da aula, da sua sequência. Isso aqui passa a ser o limite quando x tende a mais infinito da sua função f de x. Aqui, ó, x está indo para mais infinito. Esse limite pode ir para mais infinito. Aí vocês vão lembrar de limite de uma função que vai para mais infinito. Ou esse limite pode ir para menos infinito. Aí também você vai lembrar de uma função que vai para menos infinito, pessoal. Então, isso vai acontecer. Certo? Ou seja, eu não vou recorrer à definição, porque me dá mais trabalho. Mas eu posso simplesmente recorrer a limite de funções. E para limite de funções,
Vocês já viram isso no curso de cálculo 1. O que acontece? Você tem esse teoremão aqui. Esse teorema aqui para funções, ele vai lhe dizer o que acontece quando esses limites vão para mais infinito, pessoal. Aqui eu estou tratando de funções. Perceba. Aqui são funções, você vai adaptar para a sequência. Se a minha função vai para mais infinito com x tendendo a mais infinito, e a f vai para mais infinito também, então a soma é mais infinito e o produto é mais infinito. Se a função f vai para L com x tendendo a mais infinito, a função g vai para mais infinito com x tendendo a mais infinito, então o produto de f com g vai para mais infinito se L é maior do que zero. O produto de f com g vai para menos infinito se L é menor do que zero. Se a minha função f vai para menos infinito quando x tende a mais infinito, a função g vai para mais infinito quando x tende a mais infinito, então o produto de f com g vai para menos infinito quando x vai para mais infinito. Aqui no item 4, a função f vai para L quando x vai para mais infinito. A função g vai para mais infinito quando x vai para mais infinito. Então, a função f mais g, ela vai para mais infinito quando x vai para mais infinito, pessoal. A função f vai para L com x tendendo a mais infinito. A função g tende a menos infinito com x tendendo a mais infinito. Então, f mais g, ela tende a menos infinito quando x tende a mais infinito. A função f tende a menos infinito quando x tende a mais infinito. E a função g tende a menos infinito quando x tende a mais infinito. Então, f mais g tende a menos infinito quando x tende a mais infinito. E o produto de f com g tende a mais infinito quando x se aproxima de mais infinito. Se a função f vai para L quando x tende a mais infinito, a função g tende a menos infinito com x tendendo a mais infinito, então a função f vezes g, ela tende a menos infinito, se L é maior do que zero, e o produto tende a mais infinito se o L é negativo, pessoal. Então, esse teorema ele será útil para que você possa fazer as continhas. Por exemplo, vamos pegar isso aqui, pessoal. Por exemplo, calcule o limite da minha sequência a índice n, que é n elevado a k. Pronto, com esse meu k maior do que 1. O k está fixo, pessoal. Então, quando eu olhar para cá, esse limite ele vai para mais infinito. A solução. O limite quando n tende a mais infinito da minha sequência a índice n é o limite quando n tende a mais infinito de n elevado a k, que é o limite quando x tende a mais infinito de x elevado a k. E essa função vai para onde, pessoal? Essa função ela vai para mais infinito. Verdade? Outro exemplo. Calcule limite quando n tende a mais infinito. A expressão é a seguinte. Ela é 5n elevado a 3 menos 4n ao quadrado mais 7, pessoal. Eu quero calcular esse limite. Eu vou olhar como uma função. Então, o que temos, pessoal? O limite
quando n tende a mais infinito, de 5n elevado a 3, menos 4n ao quadrado mais 7. Isso aqui será igual a simplesmente ao limite, quando n tende a mais infinito, de n elevado a 3, vezes 5, menos 4 sobre n, mais 7 sobre n elevado a 3. Quando você aplicar o limite aqui, tem que tratar como função, né, pessoal? Tem que tratar como função. Faltou tratar como função. Isso aqui é o limite. Quando x tende a mais infinito, de x elevado a 3 sobre 5, menos 4 sobre x, mais 7 sobre x ao quadrado. Tratando disso aqui como uma função, aqui vem para zero, aqui vem para zero. Isso aqui será igual a simplesmente infinito vezes 5, que é igual a mais infinito.